os nossos corações a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Pai Celestial, Mãe Divina, Mãe Santíssima, Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas. Graças te damos pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos nessa casa, reunidos em teu santo nome, para mais um banquete espiritual, para essa festa espiritual em que se congregam tantos amigos queridos em diversas dimensões, possibilitando que ampliemos a nossa capacidade de perceber, de sentir, de amar, de perdoar, de transformar as nossas vidas, assumindo a nossa condição de filhos de Deus, filhos do Criador, criados por amor, para descobrir que a nossa essência é esse puro amor e que a nossa caminhada aqui na Terra é esse aprendizado de aprendermos a amar incondicionalmente, muito embora tenhamos que também aprender a aceitar os nossos limites, as nossas condições atuais. Mas ainda assim, Senhor, graças te damos pela bênção de estarmos aqui reunidos na casa de Padre Pio, pelo conhecimento que nos chega, pelo aprendizado que a vida nos convida a fazer todos os dias na convivência, em todos os lugares pelos quais passamos, para que a teoria se torne experiência e assim possamos tornar filhos mais sábios. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada, guie os nossos passos, fortaleça os nossos propósitos de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e vivermos essa dignidade de sermos um filho de Deus. Que onde quer que estejamos com essa dignidade. Nesse instante, pedimos que envolva a nossa companheira, nossa irmã Roselane, nessas vibrações harmoniosas desse ambiente, para que ela nos fale e nos toque as nossas mentes, os nossos corações, a nossa consciência. Que essas vibrações também alcancem aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje. E em teu nome, em nome de Padre Pio, benfeitor dessa casa, nós damos por iniciado esse trabalho de amar a noite. Graças a Deus. Então, antes de passar a palavra para a Rose, é só avisar que a casa ela funciona na quarta-feira, mas quinta e sexta estará fechada em suas atividades, retornando na segunda-feira da semana que vem. Tá? Olá, boa noite. Prazer estar aqui de novo, falar com vocês num dia tão especial. Hoje é aniversário do Chico Xavier. Eu espero que me ajude aqui. Hoje também se celebra a festa de São Francisco de Paula, que foi um luminar nessa terra, né? Uma pessoa que desenvolveu dia após dia a compaixão, uma coisa que a gente precisa aprender. E hoje também Dia Internacional do Autismo, não sei se vocês sabem. Acho finalmente que a gente está colocando essa bandeira como algo que precisa ser visto, porque essas crianças estão vindo para nos dizer alguma coisa importante, para fazer com que a gente preste atenção na gente mesmo e na humanidade. Então hoje é um dia assim muito especial, né? E
E a gente está fechando a Quaresma. Nós, na meditação de quinta-feira, aliás, vou fazer uma propaganda, um anúncio, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, nós temos a meditação nos Evangelhos, nas palavras de Jesus. Aberto a todos, quando quiser entrar, não tem pré-requisito nenhum, pode chegar. A gente tem trabalhado esse período da Quaresma, esses 40 dias entre o Carnaval, a quarta-feira de cinzas, até sexta-feira santa, sexta-feira próxima. Com uma época muito especial de purificação, de encontro com a gente mesmo. A gente tem tentado vivenciar como os cristãos primitivos vivenciavam a Quaresma, como um período de mergulho interior, de encontro com a gente mesmo, de purificação, principalmente de desapego daquilo que não funciona mais na nossa vida, das nossas partes que não nos ajudam mais, para que a gente caminhe em direção à transformação, à ressurreição na Páscoa. Essa que é a verdadeira Quaresma. A gente trabalhar, a gente sabe que não vai conseguir uma ressurreição, mas pelo menos uma transformaçãozinha. Todo ano, trabalhando alguma coisa, a gente chega lá. Então, para fechar esse período da Quaresma, dessa reflexão toda, eu trouxe hoje uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Aqui está o quadro do Rembrandt, onde mostra o filho sendo abraçado pelo pai, o filho que deixou a casa, o filho mais moço, e o filho mais velho aqui do lado olhando esse encontro. Essa parábola é muito rica, ela tem muitos elementos, ela pode ser vista, lida, interpretada de várias maneiras. Eu vou convidar vocês hoje a fazer uma reflexão comigo, de forma a gente olhar essa história com o nosso olho interior, trazer essa história para dentro da gente, para a nossa vida, como uma ferramenta de transformação para essa ressurreição. Olhar para esse filho mais novo como uma parte nossa, para esse filho mais velho como uma parte nossa que age e reage da maneira como ele reagiu na história. E olhar para o pai como uma parte nossa que nós vamos atingir, que a gente vai conseguir chegar lá. Eu vou ler primeiro a parábola inteira, para vocês terem uma ideia, para relembrar vocês. Ela está em Lucas, no capítulo 15, começa no versículo 11. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, interrompeu e disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, é preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E Jesus para por aí. E aí a gente começa a olhar essa história, né? Ouvindo, a gente se identifica com o filho, ou se identifica com outro filho, às vezes até se identifica com o pai. Mas, geralmente, a gente se incomoda com uma ou outra atitude. Vamos devagarinho olhar para cada um desses personagens e eu peço que vocês olhem, olhando para a vida de vocês, né? O que vocês já viveram, para as suas experiências, à medida que a gente for desenvolvendo. Bom, vamos começar com o filho que sai, né? O que dá o nome à história. No início, o que ele faz? Pai, me dá o que eu tenho direito, eu quero ir embora. Não sei se vocês repararam, mas o pai está vivo, né? Geralmente a gente pede a herança na partilha quando o pai morre. Isso, naquela época, naquela cultura, e até hoje, né, é uma ofensa. É querer a morte do pai. É querer dele o que ele pode viver ainda. O que ele pode usufruir ainda. O rapaz não conquistou nada. Ele está querendo o que o pai conquistou e tem direito de usufruir. Então isso já chama atenção, né? Que coisa interessante. E quanta gente faz isso e acha muito justo essa atitude, né? Esse pedido. E acha justo por quê? Porque é seu direito. Eu mereço. E aí a gente para pensar nessa cultura que a gente tem do merecimento, né? Merece por quê? O que você fez para merecer? E por que você tem que receber alguma coisa do seu pai tendo que merecer? Porque lá no final a gente já ouviu que o pai falou para o mais velho, né? Tu estás sempre comigo, tudo que é meu é seu. Ele não fala de merecimento, ele não fala de coisa nenhuma. Ele simplesmente diz, tudo que é meu é seu. Assim como Deus, né? Diz para o seu filho, e nós todos somos filhos de Deus. Tudo que é meu é seu. Mas a gente não acredita nisso. Primeiro que a gente não acredita que é filho de Deus. Muito menos que tudo que é dele é nosso. A gente acha que a gente só pode pedir o que tem direito, o que fez por merecer, né? E inventa o que é o fazer por merecer.
o que a gente acha que agradaria ao outro, ou até a Deus, que faria com que Ele nos desse alguma coisa. Tudo isso é maluquice na nossa cabeça. Onde é que a gente tirou isso? Yogananda sempre diz: exija o seu direito divino. Você tem direito a tudo o que é de Deus, porque você é filho dele. Então, para começar a conversa, a gente já percebe que tem uma desconexão entre esse filho e esse pai. Ele quer ir embora, ele quer ir para longe, ele não quer saber se o pai está vivo, se está morto. Né? Ele quer usufruir a vida, achando que o que ele vai encontrar lá fora, no país distante, é o que vai dar sentido à vida dele. E aí a gente entra para o segundo ponto que a gente tem que pensar. Porque a gente percebe que ele não encontra o que dá sentido à vida dele. Né? Porque o que dá sentido à nossa vida não é o mundo externo, não são as gratificações que a gente recebe, mas sim a graça que está dentro da gente e a gente coloca nas coisas externas. A gente lê sobre isso, a gente estuda sobre isso, mas a gente não vive isso. Né? O filho mais novo, o filho pródigo, é pródigo por quê? Quem é pródigo é quem é extravagante, né? Quem usa e abusa sem perceber as consequências. Né? Porque qual é a consequência? Ele está usando algo que não é dele, que ele não conquistou, para conquistar algo que ele acha que vai lhe dar a graça e o sentido da vida. Enquanto ele não percebeu que a graça e o sentido da vida estão dentro dele. E que é a gente que põe o brilho no mundo. É a gente que acha graça nas coisas, que põe a graça em qualquer coisa. E aí ele vai para o país estrangeiro e a gente percebe o seguinte: o pai não fala nada. É muito interessante, o pai não discute, não fala você deve ir para tal lugar, você deve fazer isso e aquilo com a minha herança, né? Não controla. O pai dá. Assim como Deus faz para a gente. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Quem ama realmente, dá. E quem dá não quer saber como foi usado, por que foi usado, para que foi usado. Não controla. A gente que não sabe amar, a gente que só sabe trocar, quando a gente dá com recibo promissório. Né? A gente quer saber. Não, eu dei para você porque eu sei que você iria gostar. Você sabe? Não sabe nada. Mas aí eu vou controlar se você está usando, se você fez bom uso, né? Se você não deu para ninguém. Afinal das contas, você não deu nada. Enquanto a gente controla, a gente não ama. A gente realmente não está de coração aberto, não sabe exercitar generosidade. Porque a generosidade é um transbordar do amor. É aquilo que sai, sem você perceber. Então você simplesmente dá e ama. Né? E aí diz na parábola que ele viveu uma vida dissoluta. Isso é interessante, porque é uma ação que chama a atenção da gente. Uma vida dissoluta, na época com meretrizes, que seria o maior vício. Né? Se fosse hoje em dia, a parábola falaria, aí ele se viciou em crack, etc. E tal, né? Por que está colocado, frisado que ele viveu uma vida dissoluta? Porque o vício, ele só se instala para tampar uma carência. Então isso indica que ele estava afoito por uma nova vida, por algo que preenchesse uma carência dele. Né? Daí ir viver uma vida dissoluta, uma vida adicta. Qualquer vício, seja por comida, por bebida, por drogas, por sexo,
qualquer vício, ele está por cima de um grande buraco, de uma grande carência. E o que você tem que perceber é que carência é essa. Buscando embaixo do buraco, né? A carência de base é de amor. Essa é a carência básica, né? De ser aceito, de ser querido, de ser acolhido, de ser amado, de ser reconhecido. E por isso vai ser essa a ação que ele vai tomar depois. Ele lembra, peraí, estou sofrendo aqui que nem um cão. Nem a comida dos porcos, e o porco para judeu era tabu, né? Nem a comida dos porcos ele estava comendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele lembrou que ele era filho do pai e que o pai poderia abrigá-lo, o pai poderia acolhê-lo. Vem lá uma vaga lembrança da paternidade divina dele. Às vezes a gente, quando está lá no fundo do poço, às vezes a gente lembra. Mas precisa mais do que a lembrança para a gente poder se mexer. E ele começa a pensar no estratagema. O que eu faço? Eu volto, eu digo para o meu pai que ele me aceite, que eu sou indigno dele, mas que ele me aceite como trabalhador. Ele não precisa me acolher como filho, não precisa gostar de mim, é só... Ele me acolhe como um trabalhador, me dá um cantinho para ficar, comida. Eu vou passar muito melhor do que eu estou passando agora. E aí é outra coisa que a gente faz também, tentando se enganar. Ele não volta como filho, né? É um meio arrependimento que ele está propondo ao pai. Porque como trabalhador ele ainda pode reclamar. Ele ainda pode falar mal do pai. Falar mal do chefe, todo mundo fala, não é verdade? Ele não vai se entregar e ele não está acreditando no amor do pai. Ele está dando razões lógicas para ser aceito. Ele está voltando, ele teve uma vaga lembrança que tem um pai amável, um pai querido, que pode acolhê-lo. Mas ele ainda não acredita no amor do pai, como a gente não acredita no amor de Deus. E com isso, né, a gente pode colocar na nossa vida o amor de Deus, o amor do nosso pai, o amor da nossa mãe, principalmente aquele com que a gente teve problema. Né? A gente não acredita. E pode estar lá. E aí você volta mais ou menos. Né? Volta com uma desculpa bem pensada, bem lógica, como ele voltou. Né? Com um arrependimento interessado. Né? Onde ele ainda pode controlar a relação dele com o pai. Se der errado, eu tenho argumentos. Eu posso discutir com ele. Não, eu posso trabalhar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o caso não é esse. Não é o que você pode fazer para receber esse amor. Porque a gente viu que a carência dele é de amor. O que ele está voltando para buscar, né, no final das contas, não é só a comida, a casa, a segurança. É o amor do pai. Que é isso que dá estrutura para a gente. Você, quando sabe que é amado, você vence qualquer obstáculo na sua vida. Você acredita na vida. Você consegue o trabalho, você consegue o amor, você consegue o que for. Mas se você tem dúvida do seu valor, se você tem dúvida que você é amável, que você é amado pelo pai, pela mãe, divinos, e você fica inseguro. Você duvida da vida. Né? Então é preciso ultrapassar esse arrependimento interessado. E Jesus dá para a gente a dica. Como eu posso voltar para a casa do Pai de verdade? Onde é que está essa dica? Nas bem-aventuranças. Né? Quando ele diz que bem-aventurados são os pobres não é materialmente, não.
O pobre é aquele desapegado, aquele que não está contando as moedas, inseguro que vai faltar. O pobre é aquele que acredita em Deus e que a providência provê. Que ele não precisa acumular, porque a providência provê. Ele pode até acumular, mas não porque ele sente inseguro do dia de amanhã. Bem-aventurados são os pobres, os mansos, os que choram, os que expressam sentimento, são os que choram. Né? Jesus está chamando a atenção, não fica só no pensamento, na intelectualidade, né? Com um mapa de onde está a casa de Deus. Bem-aventurados são os que choram, os que expressam sentimentos, que vivem a vida intensamente. Os que têm fome de sede e justiça, os misericordiosos, os puros de coração. Porque a gente tem que saber dar, mas a gente também tem que saber receber. A gente também tem que ser misericordioso com a gente mesmo. Começa aqui. Enquanto a gente não souber ter misericórdia com a gente e saber receber, a gente não vai saber dar. A gente é muito estimulado, até pelas religiões, né, a saber dar, a dar esmolas, a fazer caridade e tal. Se você não começa a fazer isso com você, a ter misericórdia por você, a ver quais são as suas carências, o que é que você realmente precisa, e ir buscar, e aprender a se quedar e receber o que lhe é dado, você não pode dar para o outro. Você vai controlar o que você dá para o outro também. Né? E por último, os que padecem perseguição da justiça. O que é isso? São os criminosos? Não é. Os que padecem perseguição da justiça, que Jesus está falando, são aqueles que são incompreendidos, como ele. Né? Ele fala, aqueles que forem perseguidos por causa da minha palavra. Né? Aqueles que acreditam e desenvolvem e brilham o Cristo em si. Que não tem medo. Porque quem está com Deus não tem medo. Não tem medo, não tem doença, não tem problema, não tem preocupação. Né? Eu posso voltar para a casa do Pai e ter tudo que Ele tem. Então a gente já sabe como é que o filho pode realmente voltar para o pai. Aqui é interessante, esse quadro Rembrandt já fez já com idade, ele já tinha passado por poucas e boas. Já tinha perdido pessoas queridas, já tinha perdido a esposa, a primeira, já tinha perdido os filhos queridos, já tinha ido à falência e voltado a ficar razoavelmente bem. Então, ele já tinha tido muitas experiências e muitos debates interiores sobre a fé. Então, ele coloca o filho, né, chama muita atenção, porque a luz toda do quadro está no filho. Né? Vocês veem que um pé está calçado, o outro está descalço. Ele está com o cabelo raspado. Ele está com as roupas todas rasgadas. Ele está no fundo do poço. E ele chega e se ajoelha. Mas aí a gente vê o quê? O que é muito lindo dessa parábola. Que o pai não espera o filho chegar. Ele sai correndo, encontra o filho longe de casa, o abraça e o beija. E não deixa nem o filho falar toda aquela preleção que ele tinha decorado para falar. Yogananda também fala que, em direção a Deus, o devoto deve caminhar 25% do caminho. O mestre que o orienta, que o guia, que o apoia, anda mais 25% com ele. Mas que os 50% que faltam, Deus vem até a gente. A gente não precisa se preocupar. Mas a gente não quer fazer nem os 25%. É duro na queda. Né? E pensar que Deus vem 50%.
É muito. E a gente ainda tem ajuda de anjo da guarda, de mentor espiritual, né, de santos, anjos. 25%. O mesmo que a gente faz. Né? Ou seja, a gente tem muita ajuda. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa caminhar o que ele caminhou. Né? Vamos ver o filho mais velho. Bom, pela expressão dele, a gente já percebe que ali tem um drama, né? Ele olha assim, ah, meu Deus, você voltou, criatura. Estava crente, estava livre de você, né? Quantas vezes a gente já não viveu essa situação, né? Poxa vida, mas eu sou um empregado mais leal, eu faço tudo bacana e tal, e não sou elogiado, não sou promovido. Vem esse aí que tem 2 semanas só na empresa e já é elogiado, já sobe tudo. Ou em casa mesmo, com os irmãos, com o próprio pai ou própria mãe, ou primos. Né? Quantas vezes a gente não se viu no lugar do irmão mais velho? Né? E aí a gente descobre aonde mora o nosso ressentimento, aonde mora a nossa mágoa, que é algo que todo mundo tem. Tem jeito. Todo mundo tem uma mágoa que guardou na gaveta, né, que guardou num lugar assim, que a gente cuida muito até, entendeu? Por pouco põe no altar, entendeu? É aquela coisa terrível que aconteceu comigo, que eu nunca mais esqueço e tal. E a gente cultiva aquilo. E é muito sério, porque a gente guarda, vai para o fígado, vai para o estômago, né? Vai para as relações, vai para a língua. E a gente solta cada coisa terrível, sem perceber. E que vem lá, né? Daquele ressentimento, daquela mágoa, que não foi expressa na hora e nem depois, em lugar nenhum, em situação nenhuma, com ninguém. E que na maioria das vezes a gente também já esqueceu. Mas ela está lá. Né? Um sentimento de rejeição, de não encaixe e um questionamento eterno de o que é que eu posso fazer para ser querido, o que é que eu posso fazer para ser gostado, para ser elogiado, como é que eu me encaixo aqui, o que é que eu tenho que fazer, como se a gente tivesse sempre que não ser a gente. E com isso a gente acaba esquecendo como é a gente. E não valoriza a gente. Né? E não percebe a maravilha, o tesouro que nós somos. E que refletimos a beleza, a maravilha, a graça, a alegria divinas. Por isso que a gente duvida tanto que seja filho de Deus. Por isso que a gente duvida tanto que seja animado pela centelha divina. Porque a gente não acredita que a gente possa ter esse valor. Assim como o filho mais velho que fica furioso. Né? O empregado fala, não, seu irmão que voltou, seu pai mandou fazer uma festa. Né? E ele fica danado da vida e o pai sai da festa e vem chamá-lo. E aí ele briga com o pai, mas como assim? Eu sempre estive aqui, sempre lhe obedeci, sempre fiz tudo o que você queria e você nunca matou um novilho para oferecer aos meus amigos? E aí a gente percebe o quê? Que ele fazia, ele obedecia, ele trabalhava, mas era um peso para ele. Ele não fazia isso de coração aberto porque ele queria, porque ele gostava de estar com o pai. O trabalho dele era uma escravidão. Mas foi ele que transformou nisso. Foi ele que achou que se agisse assim, o pai gostaria mais dele. Isso veio da cabeça dele. Ele podia ter feito outra coisa, né? Mas ele acreditou nisso. E o pai olha para ele e não entende.
Mas o que é isso? Você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Mas ele nunca acreditou. Como assim tudo que é meu é seu? Porque ele não se achava digno. E isso é uma coisa muito interessante. Há alguns anos atrás, eu vi na televisão uma repórter na rua perguntando assim: você sabe o que é honra? Ninguém sabia. Na rua, era no Largo da Carioca. Dignidade? Gente, ninguém sabia. As virtudes básicas, honra, dignidade, fidelidade, lealdade, as respostas foram as mais atrapalhadas possíveis. A coisa é tão grande que eu não sei nem dizer o que é, eu só sei que eu não sou. Eu não sei muito bem o que é isso não, mas não me encaixo não. Quer dizer, é triste a gente perceber como é que a gente se vê e é educado a se ver também. Porque isso não é uma maluquice coletiva à toa, né? É passada de pai para filho numa cultura consumista, competitiva, que é a cultura que a gente vive. A gente desde pequeno entra na escola e já é nivelado por nota, né? Então a Mariazinha, o Joãozinho é melhor do que o outro porque tira uma nota maior. Aí no dia que a Mariazinha não tira aquela nota, ela entra em depressão. Ou ela tem um ataque de fúria e é medicada rapidamente. E isso acontece toda hora. Porque a gente vive numa sociedade de competição, em que a gente está sempre tentando não ser quem é para agradar alguém. Começa com a professora, né? Muitas vezes com os pais, que resolvem, que querem um filho XYZ e não estão interessados na criatura que Deus mandou para elas. Eu quero um atleta. Não quero saber se você veio, né, todo aparado aí para ser atleta. Eu quero que você seja atleta e ponto. E de repente você não tem jeito para aquilo. Você se torce porque você ama tanto seu pai, tanto sua mãe. Você vai dar um jeito de ser atleta. E vai ficar infeliz, profundamente infeliz. E outras coisas mais, né? E a gente faz isso, e repete isso, e passa para os filhos, e os filhos para os filhos, e assim vai, né? Fazendo uma cadeia de ressentimento e de mágoa. Que aí, mais tarde, na vida adulta, vai se expressar em doença psicossomática, né? Vai se expressar em depressão, vai se expressar em ansiedade, em ataques de ansiedade, em ataques de pânico. E que não é porque a vida é estressada, pura e simplesmente. É porque você tem uma estrada grande, longa, de frustração, de desconexão com o amor. A começar do seu amor por você mesmo. Porque você acha que você não vale nada, muito menos receber o amor. Seja de quem for. Você tem que fazer um esforço enorme para receber esse amor. Coisa que o filho mais velho fala para o pai. Eu fiz de tudo, passei a minha vida aqui com você, te obedecendo, e você não me dá nada. E o pai, perplexo, fala assim: mas tudo que é meu é seu, era só pedir. Mas nunca passou pela cabeça dele pedir. Então, e é interessante também que a parábola, ela não fecha. Ela não diz assim: aí o filho falou isso e aquilo para o pai e resolveu ir para a festa. Ou não, brigou e foi-se embora. Não. Jesus deixa a parábola em aberto. Tipo assim: e você? O que você vai fazer? Você decide. Você que vai dar o final da história. Você vai refletir, você vai pensar, você vai se trabalhar. Você que vai dizer qual é o final da história, né? Agora, uma coisa que a gente pode se trabalhar e pode perceber da história, né? São os sinais do quanto a gente está parecido com o filho, mais velho ou não.
né? O sinal do ressentimento. Qual é esse sinal? Quando a gente começa a se lamentar muito da vida, a se queixar muito da vida, quando a gente bane a alegria da nossa vida, quando a gente fica tão crítico, tão julgador, que nada é interessante. A alegria, ela vem pelo viés do cinismo, do sarcasmo. A gente parece muito engraçado, mas a gente não é alegre. E essa diferença é muito interessante, muito séria, que marca que eu estou cultivando a mágoa e o ressentimento. Porque eu não me dou a possibilidade de sentir alegria. E Deus é alegria, tanto que tem a festa. O pai nem escuta o filho, qual é a desculpa que ele vai dar, ele já fala para o empregado: manda matar um novilho cevado, vamos servir à mesa, traga um anel, põe ali um anel no dedo, fazendo uma nova aliança, uma roupa, né? Uma roupa bonita, ou seja, uma nova atitude que ele tem que ter com a vida, e sandálias novas, um novo caminho. O pai dá tudo para ele. Tudo que sempre esteve lá e que o outro nunca usufruiu porque achou que não tinha direito, não merecia. Estava tudo lá. Então a gente pode parar e pensar: será que eu estou muito parecido com o irmão mais velho? Será que eu não estou me permitindo alegria? Será que eu não estou me permitindo gozar a vida e perceber Deus do meu lado, toda essa minha herança aqui do meu lado? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com a minha própria vida. E parar de ser vítima da vida, que é o que o irmão mais velho estava se colocando, né? A vítima. Poxa, estive aqui o tempo inteiro, eu trabalhei o tempo inteiro, lhe obedeci, fiz tudo direitinho. Fez porque quis, escolheu assim. Não usufruiu porque não pediu, achou que não podia. A gente se coloca no lugar da vítima e alimenta a vítima. Então a gente precisa parar e pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu não estou usufruindo tudo de bom que Deus deu para mim? Eu não consigo? Será que eu não tenho nada de bom mesmo? Será que a minha vida toda é uma porcaria? Se a gente parar para pensar e ir no fundo do fundo do fundo, a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Que muitas pessoas em situações extremamente difíceis encontraram coisas fantásticas e deram a volta por cima. A gente tem milhões de casos aí, né? Até casos célebres de pessoal de campo de concentração. O próprio Viktor Frankl, que foi um psicólogo famosíssimo, ele conseguiu sobreviver 5 anos no campo de concentração e fez a sua teoria psicológica lá, observando as pessoas. E levantava todo o povo que estava perto dele. Ou seja, depende do nosso olhar. Depende do quanto a gente quer assumir a nossa vida nas nossas mãos. Outra coisa que a gente pode fazer para saber como entrar na festa, né, do filho pródigo, é praticando a confiança e a gratidão. Confiança é algo que se constrói. Todo mundo aqui, no útero da mãe, fiou ou não com a mãe a confiança na vida, no amor. Enquanto o nosso tecido estava sendo fiado com as células da nossa mãe, transformando em nossas células, em nosso sangue, a energia vital e o amor divinos que promovem esse novo ser estavam sendo passados da mãe para o bebê e do bebê para a mãe.
ali começa a ser fiada a nossa confiança básica. Alguns tiveram um bom fio, outros tiveram fios mais frágeis, mais fracos. O que não quer dizer que acabou ali o processo da confiança e da construção e do fiar desses fios que fazem a nossa estrutura. A gente continua fiando quando nasce, com a própria mãe, com o pai, com os irmãos e com todos que Deus manda pra gente para nos ajudar. E principalmente com a gente mesmo. Então é algo que a gente precisa estar atento e alerta. É algo que só eu posso fazer por mim. Fiar a vida e o meu relacionamento com Deus, que é a minha fonte, que é o que me anima, que é o que faz com que eu esteja aqui viva. E que me mantém viva depois dessa encarnação para outra e outra e outra. Tudo depende desse fio que é tecido, que é fiado entre eu e a divindade. Então esse é um processo que eu não posso culpar ninguém, que eu não posso ser vítima do mundo de ninguém. É um processo que é meu. E eu tenho que pegar esse processo na mão. Em algum momento da vida a gente tem que pegar esse processo na mão. E fiar esse tecido. Essa relação entre eu e Deus. E de preferência logo, né? Porque quanto mais cedo a gente fia esse tecido, mais cedo a gente se sente alegre, feliz, amado, seguro. Porque a gente percebe que a gente e Deus são uma coisa só. E quando a gente percebe isso, a gente encontra a paz. A gente encontra o amor, que é o que a gente procura na vida. Esse equilíbrio, essa harmonia. Então, trabalhar a confiança é entrar na festa. E trabalhar a gratidão. Porque o filho mais velho precisa perceber o quanto ele sempre teve. O quanto está disponível para ele o tempo inteiro. E trabalhar essa generosidade que está vindo aos borbotões desde que a gente acordou até a hora de dormir. Tem um ditado antigo que diz assim: aquele que não agradece o pouco não reconhecerá o muito que recebeu. E quantas vezes a gente não agradece o pouco do pouco do pouco, que no final das contas é muito. No final de um único dia. A saúde que você teve para atravessar aquele dia, o equilíbrio que você teve para passar por todas as dificuldades daquele dia, as bênçãos que você recebeu, as palavras, os olhares, os sorrisos, os toques. De repente você não conseguiu aquilo que você queria e aí o seu dia foi uma droga. Mas teve tantas outras coisas que você recebeu e que se não tivesse recebido, aí sim seria uma droga. Mas a gente não percebe. E a gente é instado a não perceber. A gente é educado a não perceber. E a gente tem que quebrar isso. A nossa educação toda é nesse sentido. A gente tem que quebrar isso. E mudar. Mudar para aquilo que é nosso. Mudar para aquilo que nos faz bem, que nos traz alegria. E entrar na festa. E viver a festa. E isso não vai ser só quando a gente morrer, não, gente. Isso é para hoje. É para já. Se a gente trabalha todo dia a confiança em Deus, na providência divina, que eu e Deus somos um, que Deus sabe o que eu preciso e que na hora que eu precisar chegará para mim. Se eu não tiver dúvida disso, a paz, a tranquilidade, a harmonia, a segurança que eu tenho são inigualáveis. São inigualáveis.
São Francisco era assim. São Francisco de Paula era assim. São pessoas comuns, que vão percebendo coisas, que vão trabalhando coisas em si, conteúdos, elementos, vão mudando. E assim como eles, que são conhecidos no mundo inteiro, existem vários desconhecidos no mundo inteiro, hoje em dia, que são também assim. Várias pessoas. A gente sabe, a gente conhece, a gente lê de vários movimentos em países distantes, de pessoas que estão superando dificuldades absurdas, obstáculos absurdos, porque tem fé na providência divina, tem alegria no coração. Vocês já devem ter ouvido falar daquele programa na África, de avós. Eles trabalham com as avós das tribos. Por quê? Porque a avó não tem nada a perder. Ela já criou os filhos, os netos, né? Manda o marido fazer alguma coisa, que ela está mais interessada em resolver a vida dela. E ela vai para um curso de manufatura de iluminação solar. Gente, o que esse povo já iluminou a África, e com essa tecnologia, aí criaram-se escolas, porque aí as crianças, os adultos vêm do trabalho e à noite estudam, porque tem luz para estudar, porque durante o dia tem que trabalhar para sobreviver, e aí estudam, e aí conseguem, com aquela luz, conseguem água, porque aí não precisam mais andar não sei quantos quilômetros para conseguir água, a água está ali. E as avós fazem isso com a maior alegria, com a maior tranquilidade, com a maior esperança. E aí elas saem daquela aldeia e vão para uma outra aldeia e implantam aquilo de novo, e de novo, e de novo. E são as próprias pessoas, a maioria analfabeta. E isso está se espalhando. Isso é um dos programas. Existem milhares de programas, coisas boas que a gente não presta atenção, porque a gente tem a tendência a prestar atenção nas coisas ruins. Por quê? Porque elas ressonam com a menos-valia que a gente tem. Olha só, aconteceu com fulano, podia ter sido comigo. Por que podia ter sido comigo, gente? Não podia ter sido comigo, coisa nenhuma. Mas a gente presta atenção por causa disso. A notícia ruim vende porque a gente se identifica com ela. Porque a nossa menos-valia se identifica com ela. E aí a gente não busca a notícia boa, porque a gente não acredita que o milagre possa acontecer com a gente. Se aconteceu com o outro, foi na África, né, já também, né? Foi lá longe, né? Aqui comigo, o meu vizinho ia acontecer, claro que ia acontecer, e com a gente também, né? A gente pode participar da festa e pode participar hoje, né? Afinal de contas, tudo é graça. Agora o pai, né? Nessa história toda. Eu separei aqui uma passagem de Isaías que eu acho linda. Ele fala assim, Deus falando, né, para Isaías: acaso esquece uma mulher do seu filho e não se apieda do fruto de suas entranhas? Pois mesmo que ela se esqueça, eu não te esquecerei. Olha minhas mãos, te levo tatuado em minhas palmas. A gente esquece isso, gente. São palavras de Deus para Isaías. Olha para minhas mãos, te levo tatuado nas minhas palmas. Deus não se separa da gente nunca. Não há um momento da nossa vida em que nós estejamos absolutamente sós. Não existe. A gente precisa saber disso. Não existe. Deus está sempre conosco. E todos os anjos, e protetores, e mentores, a gente é tão acompanhado que a gente não dá nem conta. A gente só precisa olhar, estender a mão, pedir.
Para que serve a prece, a oração? Para a gente se dar conta que precisa ter humildade de pedir e ser ajudado. E na realidade não precisaria pedir, mas a gente precisa, por quê? Porque a ajuda fica do nosso lado e a gente não vê. A gente fica se lamentando, fica se queixando, se distrai com a lamentação, acha interessante, pega o ritmo, né? É terrível, né? Mas é verdade. Então, das pegadas na areia, que as pegadas que ele estava vendo não eram dele, eram de Deus segurando ele no colo, né? E é assim, a gente não percebe os milagres que acontecem na nossa vida, e são muitos, né? Só de você perceber todos os sistemas, nervoso, circulatório, tudo funcionar direitinho. Gente, é um milagre isso. Tudo funcionar perfeitamente. De manhã à noite, está aquele reloginho ali. E a gente faz bagunça para não funcionar, né? A gente come mal, bebe mal, faz a bagunça, faz a festa, né? E aí continua ali. E quando não funciona, a gente reclama, né? Ainda por cima. E foi a gente que fez a bagunça, né? Então, o ponto-chave para a gente encontrar o Pai em nós, que os três vivem em nós. Porque eu e Deus somos um, certo? Os três vivem em nós. O ponto-chave é: como posso deixar que Deus me encontre? Como posso deixar que Deus me conheça? Como posso deixar-me amar por Deus? Parar e pensar nisso. Eu me fecho. Na maioria das vezes a gente se fecha porque a gente não acredita que a gente merece o amor de Deus. Imagina, nesse mundão de Deus, Deus vai olhar para mim, né? Lá para mim, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, não vai. Vai olhar lá para a África, né? Para quem está com problema. Meus problemas não são importantes. A gente dá jeito de acabar com a gente. A gente não se valoriza. E a gente não se valorizando como filho de Deus, a gente não está valorizando o amor de Deus. A gente está se afastando de Deus. E a gente não se percebe como filho, como feito da imagem e semelhança de Deus. A gente se afasta de Deus, porque Ele está junto da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente precisa se perguntar: por que eu me fecho? Por que eu não deixo a graça entrar em abundância na minha vida? Por que eu não acredito? Por que eu peço só um pouquinho? Não, eu só queria ter um trabalho que eu me sentisse bem. Eu só queria ter o suficiente. Para quê? Se você com o suficiente não vai ficar feliz ainda. Não adianta. A gente é o tal do arrependimento interessado. Se eu peço pouco, eu tenho que dar em troca pouco. Eu não estou amando, eu estou trocando. Quantas vezes a gente fica sem graça quando recebe alguma coisa de alguém? Ah, meu Deus, vou ter que retribuir. Como é que vai ser isso? Não é assim? Prefiro nem ganhar, porque eu vou ter que retribuir. Olha que coisa terrível. Eu não estou amando e não estou recebendo o amor do outro. Eu estou trocando. Eu não sei o que é amar. 90% das pessoas não tem a menor ideia do que é amar. Eu fico querendo um amor, querendo amor. Eu e a torcida do Flamengo na novela das 8, né? Eu quero um amor. O que é amor? Nada. Não quer nada. Você quer trocar. E em condições, como é que é? CNTP, né? Condições normais, temperatura e pressão, né? Bem controladinho.
né? Eu te dou 5 beijinhos, você me dá 5 abracinhos. É bem, né? Pesos e medidas. E de repente, se você me dá muito, eu me sinto sufocado. Amor não sufoca, gente. O que sufoca é troca. Porque eu me sinto instado a dar aquilo que você me deu. Eu não sei receber e eu não sei dar. Então, a busca pelo Pai na gente é a busca por essa abertura de coração. É a busca do ser generoso dentro de nós. O que é ser generoso? É não me preocupar se você gostou, se você não gostou, se você vai fazer bom uso. Eu dei porque eu gosto, porque eu amo, porque eu quero, porque eu transbordo por você. Isso é ser generoso, é trabalhar a generosidade, né? É trabalhar a alegria, é trabalhar o acolhimento, a abertura, é receber e dar graças pelo que eu recebi, né? Sem controlar aquilo que eu recebi. No final, como é que eu posso me converter no Pai e amar da forma como Deus nos ama, né? Porque esse pai, ele acolhe esse filho no meio do caminho, não precisa de desculpa do filho nenhuma, né? Quando Jesus fala, sedes misericordiosos como misericordioso é o Pai, né? O que é ter misericórdia, gente? É amar incondicionalmente, é amar sem condição, sem troca, é simplesmente amar. É amar o filho que quer ir embora. Eu amo você, se você quer ficar, se você quer ir embora, isso não vai mudar, eu amo você. Né? Se você acha que é melhor para você ir embora, vai, meu filho, porque o meu amor vai junto com você. E quando você quiser voltar, volta, meu filho, porque o meu amor volta junto com você. É amar sem condição. Porque o amor, ele permanece. E não permanece só nessa vida, ele permanece na nossa existência. A gente precisa subir no banquinho e começar a perceber que a vida é muito maior, a vida é grande. A gente está vivendo um capítulo do grande livro da nossa vida. Se alguém que a gente ama quer ir embora, pode ir. Porque o amor permanece. Ele nos liga, ele está junto de nós. O problema é que a gente não ama. Então, como a gente não ama, como a gente troca, quando o outro vai, vai. Não tem nada que liga. Não tem amor. Então a gente precisa aprender a acolher, a ser generoso para o amor brotar, para o amor nascer e começar a ser cultivado. Porque aí independe se está junto, se está separado. A gente sempre não diz que quem ama solta, porque aí quem ama permanece, fica. Não é isso? A gente diz, mas não acredita, né? Da boca para fora. Mas é verdade. E a gente precisa testar isso na nossa vida. Né? A gente precisa experimentar isso na nossa vida para ter certeza. A gente precisa viver para ter certeza e se dar essa oportunidade, né? Quando a gente trabalha a compaixão, quando a gente trabalha o perdão, quando a gente trabalha a generosidade, a gente se abre para ser como o Pai. A compaixão, a gente fala muito, é um pouco difícil, porque a gente não trata muito desse assunto no nosso dia a dia. Não é ter pena de alguém, né? Compaixão. Paixão vem de patos, de caminho. É caminhar com, é sentir com. Eu vivenciar aquela dor do outro dentro de mim. Mas eu não posso cair junto com o outro, porque senão eu não ajudo o outro. Eu sinto em mim,
Muitas vezes eu já passei por isso. O pai já foi filho. Já foi filho mais novo, já foi filho mais velho. Então ele tem compaixão pelos dois e acolhe os dois, porque ele viveu aquilo dentro dele. Então ele sabe o que é ressentimento, ele sabe o que é mágoa, ele sabe o que é querer se separar, buscar fora, né, a graça da vida e perceber que está dentro. Ele sabe o que é se arrepender e voltar. O pai passou por tudo isso. Então ele desenvolveu a compaixão. Ele acolhe. Ele desenvolveu o perdão. Ele acolhe. Ele desenvolveu a generosidade. Ele acolhe. Ele tem a sensibilidade porque ele percebeu que ele viveu tudo isso. E é para o pai que a gente deve caminhar, percebendo que a gente tem o filho em nós, o filho mais novo, o filho mais velho, né? E acolher os dois, acolher toda essa diversidade dentro da gente. Perceber que a gente tem ressentimento, que a gente tem mágoa, e acolher, porque a gente tem muita mágoa e ressentimento da gente mesmo, de coisas que a gente fez na vida e que a gente não se perdoa. Perdoar a si mesmo, ter generosidade consigo mesmo, acolher os dois filhos dentro de si e ser pai de si mesmo. Aí a gente pode acolher o amor e deixar ele desabrochar e deixar ele crescer, e aí realmente se colocar para a transformação e para a ressurreição. Porque quando a gente chega no Pai, a gente está pronto para viver a Páscoa. E que eu espero que vocês tenham uma excelente Páscoa no domingo. Ok? Obrigada. Lembrar só que o que a gente escutou aqui já foi uma prece. Então, se a gente quiser compartilhar com a gente sobre o que nós escutamos aqui, nós estamos fazendo uma prece para a gente. Então, tudo aquilo que ser o pai e ser o filho é ser uma prece. Hoje à noite nós estamos trabalhando no nosso interior. O que a gente escutou aqui, todos nós já sabíamos e nós não praticamos. E a gente vai fazer uma prece para que nós pratiquemos isso. Pedimos ao Pai que nos auxilie para que a gente pratique o que nós escutamos aqui. Isso é uma prece para nós, que os nossos anjos da guarda, nossos protetores, ao acordarmos amanhã e por todo dia, para sempre, pratiquemos essa prece do Filho Pródigo. Porque se assim fizermos, nós estaremos no caminho do Pai. Então, todo o nosso esforço nesta noite é de fazer uma prece para nós, que nós precisamos muito nos amar, precisamos muito sentir o Pai e o Filho dentro da gente. Por isso,
pedido ao Pai hoje é que a gente consiga colocar dentro da gente toda essa parábola do filho pródigo. Se assim o fizermos, nós estamos praticando essa prece que nós ouvimos aqui hoje. E graças a Deus. Graças a Deus.